Turma, boa tarde. Bom, a gente vai dar início aqui ao módulo de física, tá? Isso aqui é específico para galera da PRF, ok? Então, no edital da PF não tem física. Primeira aula de física, vou fazer um esqueminha ali básico de como que eu vou desenvolver a organização dessas aulas e para vocês entenderem em cada ponto que a gente vai estar da matéria durante o tempo, tá? Então a gente começa estudando essa parte que chama cinemática, mas a gente trabalha esta matéria, essa primeira parte como uma parte mais global que chama mecânica. O que eu estou querendo dizer é isso aqui, ó. A física, ela vai ter várias subdivisões, né? Como é uma ciência da natureza, ela é uma ciência, assim como qualquer outra ciência, ela é dividida em vários subtópicos. É lógico que é uma matéria muito extensa, a gente não vai abordar tudo, só o que está no edital. Mas essa parte que a gente está preocupado, que é o que cai no concurso de vocês, é um conceito chamado mecânica, tá? Que é o estudo dos movimentos, movimento dos objetos. Qualquer objeto, a gente vai dar uma ênfase maior a movimento de automóveis, por exemplo, né? Movimento de carros, coisas desse tipo. Mas a mecânica, ela estuda o movimento de qualquer coisa. Pode ser o movimento de uma partícula, pode ser o movimento de um avião, de um barco. Qualquer tipo de movimento é estudado nessa parte chamada mecânica. E dentro da mecânica, a gente ainda tem uma outra subdivisão. A gente divide a mecânica em duas partes. Uma chamada cinemática e a outra chamada dinâmica. Tá? Então a mecânica como um todo é o estudo do movimento. Estudo do movimento. Mas esse movimento em si, para ficar mais fácil, para ficar mais didático na realidade, a gente faz um desmembramento e estuda uma parte do movimento na cinemática e a outra parte do movimento na dinâmica. Qual que é a diferença aqui entre a cinemática e a dinâmica? São as causas e as consequências do movimento. A primeira parte, que é o que a gente vai começar hoje, a cinemática, ela estuda o movimento puro. O que isso quer dizer? Ela estuda o movimento sem se preocupar com as causas do movimento, ou seja, com o que cria o movimento. Basicamente, o que a gente não estuda na cinemática? A gente não estuda as forças, porque são as forças geralmente que dão início a um movimento, tá? A gente estuda velocidade, a aceleração do objeto, o tempo que ele demora para ter um deslocamento, o próprio deslocamento, mas ele não estuda, a gente não estuda aqui na cinemática o que cria o movimento, que geralmente são as forças, tá? E aí, contrariamente a isso, a dinâmica vai dar o estudo, vai fazer o estudo das forças, tá? Basicamente, não apenas das forças, mas de tudo que pode criar um movimento. Na dinâmica, para quem lembra um pouco da escola ou quem trabalhou com algo relacionado a isso depois, fez faculdade em engenharia, alguma coisa nesse sentido, por exemplo, a dinâmica, ela estuda as leis de Newton, tá? Que são três leis, três regras físicas que dão origem, que criam o movimento de qualquer coisa. As três leis de Newton são divididas em inércia, princípio fundamental da dinâmica e ação e reação. São três leis aqui na dinâmica, então. Mas essas três leis têm consequências, né? Tem consequências em colisões, quantidade de movimento, impulso, ok? A gente vai dar início na cinemática. A gente consegue terminar todos os conceitos de cinemática nessa aula ainda, os conceitos fundamentais. A gente vai tentar focar nos exercícios ainda nessa aula, já fazer algumas questões. E aí, se tudo der certo, na próxima aula a gente dá início à dinâmica, tá? Então a gente vai com calma, mesmo que vocês não lembrem praticamente nada de física do que foi estudado no ensino básico, eu vou procurar aí desde o zero aqui mesmo. Eu vou definir todos os conceitos que a gente precisa lembrar na hora de ler um enunciado, tá? Essa primeira parte aqui do estudo, ela vai ser justamente para a gente adequar a linguagem. Quando eu estiver lendo o enunciado, e ele falar uma trajetória, um deslocamento, um espaço percorrido, eu tenho que ter em mente a diferença dessas definições, tá? Vou dar um exemplo bem simples, mas já para a gente começar a pensar. Quando se fala em um objeto, um carro, pode ser um carro,
que está andando de um lugar a outro da cidade, sai daqui, vai lá para Várzea Grande, vamos supor, existem duas definições diferentes entre espaço percorrido e deslocamento, por exemplo. Deslocamento para a cinemática não é a mesma coisa que espaço percorrido. O espaço percorrido é toda a geometria que ele fez de distância, todo o desenho que ele fez de distância daqui aonde ele foi parar. O deslocamento não. O deslocamento é apenas uma linha reta entre o ponto de partida e o ponto de chegada, que liga o ponto de partida e o ponto de chegada. Então, deslocamento não é a mesma coisa que espaço percorrido. Só para a gente começar a pensar nessas coisas, tá? Mas eu vou pontuar um por um aqui. Coloquei um textinho sobre isso que eu acabei de falar, então não vou ficar repetindo, tá? O estudo dos movimentos retilíneos, sem nos preocuparmos com o que ocasiona esses movimentos. Na cinemática, eu não estou preocupado com o que faz o objeto começar a andar. Eu não estou preocupado, por exemplo, com quanto de potência tem o motor do carro. Isso aqui não vai ser discutido nessa parte da matéria, tá? Não vai ser discutida a potência do automóvel, não vai ser discutida a força que coloca o objeto em movimento. Isso não é estudo da cinemática, ok? O estudo da cinemática é a partir do instante que o objeto já está caminhando por algum motivo, ok? Estamos estudando a cinemática, que é uma parte da mecânica, portanto, isso que a gente acabou de conversar, tá bom? O primeiro conceito que a gente vai trabalhar, talvez alguns de vocês se lembrem, é o conceito de referencial, é o ponto de referência. Aqui a gente tem que pensar um pouco com a cabeça do cientista mesmo, tá? Com a cabeça do físico. Quando a gente fala de uma ciência, seja qual for de forma geral, a gente tem que criar generalizações. O que é generalizações? É o estudo daquele parâmetro sobre qualquer hipótese, sobre qualquer circunstância. Então, quando se fala de movimento, antes de se observar se o objeto está ou não em movimento, você deve criar uma referência. O que é uma referência? Pode ser um ponto, pode ser um gráfico, ou pode ser um objeto que eu vou comparar o deslocamento ou não do que eu estou estudando. Vou ser um pouco mais objetivo, vou ser um pouco mais claro. Se eu observar todo mundo nessa sala agora, todos vocês podem estar em movimento e em repouso simultaneamente. Por quê? Porque eu posso observar vocês de acordo com referências diferentes. Se eu for um ponto de referencial para vocês, todos aqui estão em repouso. Por quê? Porque não existe deslocamento entre nós ao longo do tempo. Beleza? Então, o deslocamento é o que mede se um objeto está ou não em movimento. Se existe deslocamento, se existe variação na distância em relação ao tempo, o objeto está se deslocando, está se movimentando. Agora, todos nós estamos em movimento em relação a alguma outra coisa. Por exemplo, se eu colocar como referência o Sol, como a Terra está em movimento em relação ao Sol, todos nós estamos em movimento também em relação ao Sol. Então, eu apenas mudei o ponto de referência que eu estou observando, tá? Ah, mas você viajou, Anderson, você teve que pegar um ponto fora do planeta para criar o movimento entre nós aqui. Aí nós estamos nos movimentando a qualquer ponto em relação ao exterior. Mas aqui na Terra todo mundo está parado. Também não, tá? Aqui na Terra vocês podem estar em movimento em relação a alguma coisa também. É um detalhe que eu quero que vocês observem logo nessa primeira aula. O deslocamento e o movimento para a física não quer dizer se você está andando ou não, necessariamente. Quer dizer o quê? Que a sua posição está variando em relação a alguma coisa. Por exemplo, se tiver um ônibus passando agora ali embaixo na avenida do CPA, e eu falar que o ônibus é o seu referencial, você está em movimento em relação ao ônibus. Ah, mas é o ônibus que está andando. Não tem problema. Está mudando a distância entre vocês dois? Está, não está? Então você está em movimento em relação ao ônibus. Tá certo? Então, se eu fixar um ponto de referência que anda e falar que você está sendo observado em relação àquele ponto de referência, é você que está em movimento. Ah, mas é o ponto de referência que está andando. Não importa. A distância entre vocês está mudando? Está. Então você está em movimento em relação àquele objeto. Tá certo? Para a física é assim que é observado. Não é necessariamente quem está andando ou não. O estudo é em relação ao deslocamento no tempo. Se você está se deslocando, você está se movimentando. Beleza? Tranquilos? Isso é referência. Então, referencial é um corpo ou um conjunto de corpos
em relação ao qual são definidas as posições de outros corpos e também são estudados o movimento deles, tá? Então, repouso é variação da distância zero, não tem variação da distância. Movimento é quando existe alguma variação da distância em relação ao ponto de referência, tá? O tempo. O tempo é algo muito implícito aqui pra gente, né? A gente tem noção lógica do que é tempo. A gente usa relógio, mede no cronômetro, coisas desse tipo. Então, o tempo é algo muito intuitivo, é algo muito do dia a dia. Mas a gente tem que diferenciar duas coisas. O que é o instante de tempo e o que é o intervalo de tempo para o nosso concurso. Vou ser muito objetivo, tá? Eu quero trabalhar esse concurso público de vocês. Eu não quero viajar muito na maionese. A gente está sendo objetivo mesmo. Instante de tempo, o que é? Quando eu cravo um tempo específico. Eu falo, por exemplo, agora, neste exato momento, são 13 horas e 52 minutos. Esse é o instante de tempo. Agora, o que é o intervalo de tempo? Simples de entender também. Vamos supor que você saiu da sua casa 13h30 e chegou aqui agora, chegou um pouco atrasado. Então, ocorreu um intervalo de tempo. O que é o intervalo de tempo? É a diferença entre o tempo final e o tempo inicial. Então, se você saiu da sua casa 13h30 e chegou agora 13h52, o intervalo de tempo são de 22 minutos, correto? Tranquilos? Intervalo de tempo, portanto, é a diferença entre o tempo final e inicial. O instante de tempo é o tempo exato, é um único tempo. Essa diferença vai ser importante daqui a pouco. Então, temos que diferenciar essas duas coisas. Já vou tacar uma questão aqui, um exemplo, para vocês terem uma ideia do que é importante nessa situação de intervalo de tempo. Vai ficar um pouco pequeno para o pessoal que está aí no fundo, mas eu vou ler a questão aqui, ó. Ao longo de uma estrada retilínea, uma questão da PRF antiga aí, tá? Ao longo de uma estrada retilínea, um carro passa pelo posto policial da cidade A, no quilômetro 223, às 9h30 e 20 segundos, conforme registra o relógio da cabine de vigilância. Ao chegar à cidade B, no quilômetro 379, o relógio do posto policial daquela cidade registra 10 horas, 20 minutos e 40 segundos. O chefe do policiamento da cidade A verifica, junto ao chefe do posto da cidade B, que o seu relógio está adiantado em relação àquele em 3 minutos e 10 segundos. Admitindo-se que o veículo, ao passar no ponto exato de cada posto policial, apresenta velocidade dentro dos limites permitidos pela rodovia, o que se pode afirmar com relação à transposição do percurso pelo veículo entre os postos, sabendo-se que, neste trecho, o limite de velocidade permitida é de 110 km por hora. Bastante texto, né? Muito texto, mas a gente tem que saber filtrar. Na hora da prova tem que saber o que é importante e o que não é importante. Tenho duas cidades. Vamos fazer aqui o nosso estudo. Como a gente tem tempo, agora não é o momento da prova de verdade, então vale a pena a gente organizar o nosso pensamento. Na hora da prova real, eu tenho que fazer isso o mais rápido possível. Mas no momento que você está estudando, o importante é que você seja o mais minucioso possível. Você crie todos os detalhes possíveis. A gente não está simulando a prova agora, a gente está estudando, tá? Para que chegue na hora da prova e tenha essa mentalidade mais rápida. Então, eu tenho duas cidades, vou marcar apenas como pontos. Aqui tem uma cidade A, aqui tem uma cidade B, aqui na frente, tá? Quando o cara passou aqui nessa cidade, ele estava dentro do limite de velocidade permitido. Que é quanto? Ele falou lá, vou colocar assim, velocidade limite. 110 km por hora, correto? Ele estava dentro do limite. E quando ele chegou aqui, na cidade B, ele também estava dentro do limite de velocidade. Só que o cara quer saber se durante o percurso, o trecho aqui, ó, esse intervalo, o cara correu muito ou não. Como que ele vai fazer isso? Ele vai avaliar o tempo que ele demorou para sair de uma cidade na outra, né? Qual é o instante de tempo que ele passou na cidade A? Ele falou ali, ó, 9 horas, 30 minutos
30, né? E 20 segundos. 30 minutos e 20 segundos. E quando ele chegou na cidade B, já eram 10 horas, 20 minutos, 40 segundos. 40 segundos. Então era esse tempo. Só que CESP é CESP, né, galera? Nunca deixa tudo bonitinho pra gente. Ele colocou uma sementinha do mal nessa questão aí. Qual foi a semente do mal que ele colocou aqui, ó? Pedrinha no teu caminho. Ele falou assim, ó. O cara do posto A percebeu que o relógio estava adiantado. Quanto tempo que o relógio estava adiantado? 3 minutos e 10 segundos. Então ele olhou o tempo aqui, conversou com o cara e verificou que o relógio dele estava adiantado. O relógio dele estava adiantado 3 minutos e 10 segundos. Então, na real, quando o cara passou aqui, não eram exatamente 9h30 e 20 segundos. Era quanto? Eu vou ter que tirar daqui. Adiantar quer dizer que eu vou ter que tirar, porque estava à frente, então eu vou ter que reduzir. Na verdade, quando seu relógio está adiantado, o que você tem que fazer com ele? Tem que voltar ele, não tem? Então tem que voltar. Então voltar é retirar. Vou ter que tirar 3 minutos e 10 segundos. Então o horário real aqui, quando o cara passou, eram 9 horas, 27 minutos e 10 segundos. Tá? Ali era aquilo lá mesmo. A pergunta que eu vou fazer, por enquanto eu não vou resolver essa questão toda, porque ela vai aparecer na nossa lista de exercício. Aí eu faço ela completa pra gente agorinha. Mas eu quero saber quanto tempo que o cara demorou para sair de uma cidade na outra. Como que eu faço essa conta? Então eu faço assim, ó. Eu faço o tempo final, que é o tempo de chegada, que é esse tempo aqui. Eu faço o tempo de chegada menos o tempo de partida. Eu faço sempre o tempo final menos o tempo inicial. Aí eu descubro quanto de tempo ele gastou, o intervalo de tempo gasto, ok? Então eu vou diminuir por 9 horas, 27 minutos e 10 segundos. Eu quero que vocês prestem muita atenção nisso aqui, porque essa conta de menos aqui é uma conta um pouco diferente. Uhum. Adiantado significa que está à frente. Quando o relógio está adiantado, para você equilibrar ele, você tem que tirar tempo dele, né? Se seu relógio está adiantado 10 minutos, você tem que tirar 10 minutos dele. Uhum. Beleza? Pode falar. Eu retiro só deste, porque é só esse posto que está com o relógio adiantado. Ele falou no texto, ó. O chefe do policiamento da cidade A verifica junto ao chefe da cidade B que o seu relógio está adiantado. Entendeu? Então é somente A que o relógio está errado. Aí é... Exato. Beleza? Então vamos descobrir o intervalo de tempo que foi gasto aqui, ó. O intervalo de tempo. Essa conta aqui tem que ficar muito atento, porque tem um detalhe importantíssimo nela, ó. Tudo bem, se eu tirar de 40 segundos, eu estou retirando, estou fazendo uma conta de menos. De 40 segundos eu tirar 10 segundos, de boa. Facinho. Dá quantos? 30 segundos. A treta é aqui, ó. O problema é aqui, ó. Não consigo tirar de 20 e 27, não é? Lá na escolinha a gente aprendeu a fazer essa conta emprestando um do vizinho, não emprestou? Só que se eu emprestar um do vizinho para cá, olha o que vai acontecer, ó. Eu vou tirar um desse cara. Esse cara vai ficar valendo 9, correto? Só que emprestar um para lá, na verdade, é emprestar 60 a mais. Por que é emprestar 60 a mais? Você está emprestando 1 hora. 1 hora são 60 minutos. Então, na realidade, esses 20 aqui ficam valendo quanto? 80. Correto? Então, quando você empresta 1 hora para lá, você está emprestando 60 minutos. Se juntar com aqueles 20, você forma 80 minutos. Quanto que dá 80 menos 27? 53. Aí aqui eu não vou nem fazer, porque 9 menos 9 aqui vai zerar. Então, quanto tempo que o cara gastou
para sair de uma cidade a outra, ele gastou 53 minutos e 30 segundos. 53 minutos e 30 segundos. Que também, olha aqui, ó, que eu vou gastar tudo que eu posso explicar para vocês sobre tempo. Que também pode ser expresso assim, ó. O intervalo de tempo gasto de A para B foi de 53 minutos, 5 em minutos. Por que eu posso fazer isso? Porque 53 minutos e 30 segundos são 53 minutos e meio. Porque os 30 segundos significa meio minuto. Correto? 30 segundos representa meio minuto. Então, escrever que o intervalo de tempo é de 53 minutos e 30 segundos é a mesma coisa de escrever 53 minutos e meio. Note que aqui não tem segundo, ó. Tá tudo em minuto. Aqui está em minuto e segundo. São coisas diferentes. Beleza? Tranquilos? Eu aconselho que vocês anotem esse cálculo aí, tá? Para reproduzir em casa, para olharem todo passo a passo. Acho importante. E essa questão, ela não está completamente pronta. Eu fiz só a parte do intervalo de tempo dela, tá? Eu vou continuar explicando para vocês e já a gente volta nela aí. A gente está falando do tempo por enquanto. Facinho, né? Você tem que ir falando que é fácil, que aí você vai acreditando mesmo que é. Você vai criando que é fácil. Se vocês quiserem estudar para concurso, ó, viu? Isso aí é bom, sabe? Quando eu estou dando essa aula e eu encontro aluno meu que foi do ensino médio, às vezes fala bem assim, professor, eu não vou usar física para nada. Aí, ó, TRF. Tá bom, olha só. Sabemos o que é um referencial, sabemos o que é repouso, o que é movimento, sabemos o que é tempo, instante de tempo e intervalo de tempo. Tá? Tempo, instante de tempo e intervalo de tempo. Foi isso que a gente acabou de discutir ali, né? Qual é o tempo que o cara passou na cidade A? Na cidade A ele passou no tempo 9 horas, 30 minutos e 20 segundos. Né? Depois já arrumado, na verdade, deu 9 horas, 27 e 10. Esse foi o tempo que ele passou na cidade A. Qual foi o tempo que ele passou na cidade B? 10 horas, 20 minutos e 40 segundos. Qual foi o intervalo de tempo entre uma cidade e outra? 53 minutos e meio. Tá? Então é isso que a gente discutiu agora. O que é um móvel do ponto de vista da cinemática? Ah, Anderson, móvel é um carro, é uma pessoa que pode estar andando. Tá certo, é tudo isso mesmo. Pode ser um avião, pode ser uma partícula que está em movimento, uma bolita que alguém joga, tudo isso é móvel. Só que a gente tem que diferenciar dois tipos de móveis que podem aparecer nos enunciados, chamados pontos materiais e os corpos extensos. Vou explicar melhor. Existem estudos que eu vou fazer sobre carros, sobre caminhões, sobre trem, não importa o objeto, em que o tamanho do objeto não é tão importante devido à distância em que ele está percorrendo. Então vamos supor que eu coloque um Fiat Uno para fazer um percurso de Cuiabá até Curitiba.
e eu fale que a média da velocidade dele, do Fiat Uno, é de 80 km por hora. E eu vou fazer o mesmo estudo com uma Dodge Ram, que vai sair de Cuiabá a Curitiba, e que vai manter uma média de velocidade de 80 km por hora. Pouco importa se o carro um é maior do que o outro. A média de velocidade dos dois é a mesma, e o tamanho não vai importar nem um pouco em relação ao estudo que eu estou fazendo. O que eu estou querendo dizer é, para distâncias muito grandes, o tamanho de um objeto entre um carro ou uma caminhonete pouco importa devido às suas dimensões. A dimensão percorrida, a estrada é tão grande em comparação com o objeto que a gente despreza o tamanho dele para o estudo, não importa o tamanho dele. Agora, se eu for estudar, olha como que muda. Se eu for estudar um Fiat Uno e uma Dodge Ram passando por uma ponte de 3 metros lá no Cochipó do Ouro, aí o tamanho do objeto importa. Não importa? Se eu for fazer uma análise dimensional, o tamanho de um objeto é importante em relação ao outro. Aí já não é um ponto material. Aí a gente chama ele de corpo extenso. Tá certo? Então olha a diferença lá. Ó. Tá? O móvel é um conceito muito simples. Em diversas questões de prova, a banca pode se referir a esse termo, que nada mais é do que um corpo que pode se movimentar de acordo com os ditames que o problema especificar em seu enunciado. Porém, eu posso estudar esse objeto como um ponto material. O ponto material é um corpo cujas dimensões não são importantes. E eu vou parar aqui. As dimensões não são importantes, tá certo? Por exemplo, um exemplo que eu dei aqui, uma formiga caminhando num campo de futebol do tamanho do Maracanã, tá? Pouco importa o tamanho da formiga. Ela é desprezível em relação ao tamanho da distância que ela está percorrendo. Então isso a gente considera ponto material. O corpo extenso já é totalmente ao contrário, tá? Ó, eu coloquei no Maracanã, uma formiga tem dimensões irrelevantes, por isso é tratada como um ponto material. Por outro lado, um helicóptero pousado sobre o campo tem dimensões relevantes no problema, tá? Não posso, sei lá, dependendo do ponto em que eu pousar, tá certo? O tamanho do objeto começa a ficar relevante. Então, em uma explicação curta, ponto material, o tamanho do objeto não importa. Corpo extenso, o tamanho do objeto é importante para o estudo. Tá certo? Quem vai ditar isso é o próprio enunciado. Ele vai falar se o tamanho é importante ou não. Ou a minha interpretação de texto. Tá? Posição. Quando a gente fala posição, todo mundo tem uma noção também. Ah, posição é o lugar em que eu estou. Tá? Mas e a variação da posição? Significa o quê? E o espaço percorrido? Então aqui nós estamos diante do primeiro exemplo que eu coloquei na aula de hoje. Falei, imagine um carro saindo de Cuiabá até Várzea Grande. Existem basicamente duas incógnitas possíveis aí. A trajetória e o espaço percorrido. Tá? E o deslocamento também. Então a terceira possibilidade. Trajetória, distância, deslocamento, espaço percorrido. Qual que é a diferença desses parâmetros? Quando a gente fala espaço percorrido, é todo o caminho que o carro fez. Eu pego toda a quilometragem que ele usou realmente. Se eu fosse olhar, por exemplo, no aplicativo de GPS, tipo Waze, eu vou calcular a distância real que ele fez durante a minha trajetória. Agora, o que é o deslocamento? É apenas a distância reta que liga o ponto de partida e o ponto de chegada, tá? Então, o deslocamento, na maioria das vezes, é uma geometria que não existe no mundo real. Porque dificilmente, a não ser que seja uma distância muito curta, dificilmente eu faço um trajeto em linha reta, tá? Então, se eu saio daqui até Rondonópolis, eu não vou em linha reta. Se eu fosse em linha reta, eu teria o meu deslocamento. Mas como eu vou fazendo curvas, vou fazendo nuances durante o caminho, essas curvas, essas nuances representam a minha trajetória, tá certo? Essa é a diferença entre as definições. A gente usa até hoje, eu acho que até de uma maneira equivocada, vou pular logo aqui para baixo, vou destacar isso aqui, ó. A gente usa para posição, e o CESP representa também dessa forma, ele usa esse tipo de simbologia, a posição de um objeto representado pela letra S, tá? Se ele coloca S1, S2, S3, posição número 1, posição número 2, posição número 3,
tá certo? Por que eles usam a letra S? Porque eles usam uma linguagem no padrão americano, de S de space, espaço inicial, espaço final, tá certo? Eles usam dessa forma. Então S representa posições, tá? Uma coisa importante também aqui é que posições podem ser positivas ou negativas. Já vou explicar isso de cara, porque tem gente que se apega a um detalhe matemático desnecessário na física, que é, eu acho até um equívoco matemático isso de alguns professores, com a maior humildade do mundo. Tem professor que explica errado isso aqui. O professor chega e fala, não existe distância negativa em matemática. Existe. Existe distância negativa sim, tá? Não existe o comprimento negativo de alguma coisa. Eu posso pegar essa parede e medir com uma trena. O comprimento dela jamais vai dar um número negativo. Vai ser 0, 1 metro, 2 metros, 3 metros, mas nunca vai ser um número negativo. Agora, distâncias negativas existem. Como que eu faço isso? É só eu criar um parâmetro de medida. Por exemplo, imagine que eu faço uma pista de caminhada, orientada de acordo com a flecha. Bem no meio, eu coloco a plaquinha 0. Eu estou indicando que aqui é o ponto de referência, 0 quilômetro. E a partir daqui, eu começo a marcar distâncias de 1 em 1. Quilômetro 1, quilômetro 2, quilômetro 3, quilômetro 4, para a pessoa ir sabendo quanto ela caminhou. Então, atrás do ponto 0, se eu quisesse fazer, eu poderia fazer o -1, -2, -3. Isso significa que a pessoa está caminhando negativamente? Na prática, não. Significa apenas que ela está caminhando para trás da origem em que eu marquei. Tá certo? Para o sentido contrário da minha orientação. Então, existem distâncias negativas. Imagine que um objeto, ao invés de começar o seu movimento daqui, ele comece daqui, ó. Uma pessoa fazer uma caminhada, ele começa daqui e vai para lá. Quando ela sair do -4, ela caminhar até o 2... até o 2 aqui, ela não caminhou negativamente, certo? Mas ela também não caminhou só 2 metros. Ela caminhou quanto no total? 6, tá certo? Então, as posições negativas ou distâncias negativas não significam que o objeto necessariamente andou para frente ou para trás, não significa que ele, uma coisa que muita gente confunde, não significa que o objeto andou mais lentamente, não tem nada a ver com isso. Que ele andou mais lentamente. Significa apenas que ele está atrás da minha referência de origem. Ok? Ele está andando contra a minha referência 0, o ponto 0 de marcação. Isso pode acontecer, não tem problema. Variação da posição, por sua vez. O que é a variação da posição? Isso que a gente acabou de fazer. Eu não fiz ali, tá? Mas em tempo, eu posso até fazer uma burocraciazinha aqui, que é o intervalo de tempo, ele é sempre a diferença entre o tempo final e o tempo inicial. Foi essa conta que a gente fez para chegar nesses 53 minutos e meio, tá? Então, a variação de tempo é sempre isso. Assim como a variação de espaço, eu poderia representar essa primeira posição do caminhante aqui, de posição número 1. Essa primeira posição, essa segunda, posição de posição número 2. Então, qualquer variação de distância significa a diferença entre a posição final e a posição inicial. E daqui, a gente já vai gravar uma coisa muito utilizada em física. Tanto naquele caso, quanto nesse caso, eu usei o símbolo delta para medir o intervalo das minhas coisas. Aqui eu medi o intervalo de tempo, a variação do tempo, e ali eu medi a variação da posição, da distância, né? Essas variações, essas diferenças são sempre representadas por esse triangulinho aí, por esse delta. Variação de alguma coisa é delta dessa coisa, tá? O delta de temperatura. Por exemplo, eu quero medir o delta de temperatura entre fora da sala e dentro da sala. O que eu faço? Uma conta de menos. Entre a temperatura lá de fora, a temperatura aqui de dentro. Esse é o delta de temperatura. Eu quero variação da temperatura. Ali eu quero medir o delta de posição, ou seja, a variação da posição. Entre quem?
entre onde o cara chegou e da onde ele partiu. Como que eu faço? Olha como que a própria conta se ajeita, ó. A matemática é importantíssima nesse sentido, ó. O delta de posição, então, é a diferença entre a posição final, que é quanto? 2. Ó, todo mundo aqui, ó, olha o probleminha que pode aparecer. Menos sempre vai ter. E quanto que é a posição inicial dele? Então, cuidado, ó. Esse menos não é esse. Esse menos está aqui e a posição inicial é menos 4, tá? Então, quanto de distância ele percorreu? Menos com menos dá mais. Então, no total ele percorreu 6 metros. Tá certo? Então, isso é a variação da posição. É o delta de posição. Facinho? Então, a variação de uma posição, assim como a gente estava discutindo, ela pode ser positiva, pode ser negativa ou pode ser nula. Ah, como assim ela pode ser nula? Variar, o cara varia a posição dele e a variação da posição é nula? Sim. Quando que isso acontece? Quando ele caminha do jeito que ele quiser aqui, ó. Ele anda, vai para trás, vai. Só que de alguma forma ele vai, mas depois volta para o mesmo ponto. Se ele terminar o deslocamento, se ele terminar o estudo dele no mesmo lugar em que ele partiu, ele pode ter caminhado tanto que for, pode ter caminhado 1 quilômetro aí. Mas se ele voltou para o mesmo ponto, quanto que é o delta de distância dele? É 0, tá? Então, a variação da distância mede apenas a diferença entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Se ele andou pra caramba, fez um vai e vem danado, mas no final do movimento ele parou no mesmo ponto, a variação da posição é 0. Ah, mas ele tem um espaço percorrido, ele percorreu alguma coisa. Não é a pergunta. A pergunta não é a distância percorrida. A pergunta é qual foi a variação da distância. Esse termo também, variação da distância, variação da distância ou da posição, é a mesma coisa, é igual, portanto, é similar ao termo deslocamento. Deslocamento também é a mesma coisa. Diferença de onde saiu e de onde chegou. Fez um zigue-zague danado, andou, foi para lá, foi para cá. Eu venho aqui, ó. Vou começar a estudar o meu movimento. Começo bem nesse X aqui. Vou lá, venho, ando, no final da aula eu termino aqui. Falo, pronto, terminou o estudo. Qual foi o meu deslocamento? 0, certo? Se eu andei pra caramba, mas parei no mesmo ponto, o delta de posição é 0, ou deslocamento 0, tá? Que não é a mesma coisa que o espaço percorrido, é diferente. O espaço percorrido é efetivamente o tanto que eu andei. Isso é o espaço percorrido, tá certo? O deslocamento, que é a mesma coisa de variação da posição, é apenas a diferença de onde eu parti e onde eu cheguei, tá? É só isso. Então, por vezes, ó, imagine que o carro está fazendo uma curva, tá? Ele sai daqui do ponto A e vai aqui para o ponto B. Esse trecho aqui é o meu espaço percorrido. Esse que eu estou rabiscando em vermelho. Espaço percorrido. Que também tem um sinônimo para isso, tá? O espaço percorrido também pode ser chamado de trajetória, tá? Também é similarmente chamado de trajetória. É isso que eu rabisquei em vermelho. Mas qual é o deslocamento de verdade? Deslocamento. É isso aqui, ó. Fiz torto, né? Deixa eu arrumar. Vai sair torto, não tem problema. Imagine que é uma reta, tá? Entre o ponto de partida e o ponto de... Esse azul é o nosso delta S, que é a variação da posição ou deslocamento. Tá vendo a diferença? Geometricamente é diferente, né? No desenho é diferente, é visualmente diferente. Espaço percorrido é a curva real que eu fiz ali. Imagine que eu estou fazendo
um trajeto do ponto A para o ponto B. O espaço percorrido é realmente a curva que eu fiz. Pode ser chamado de trajetória. E o deslocamento é apenas a distância que liga o ponto de partida e o ponto de chegada. É sempre uma linha reta. Geometricamente, o deslocamento é sempre uma linha reta. Sempre, sempre, sempre. Beleza? E esse deslocamento, ele pode ser positivo, assim como eu falei, pode ser negativo. Quando que ele é negativo? Eu não vou fazer a conta aqui, mas seria o caso contrário. Seria o caso em que a pessoa saísse daqui e fosse para lá. Tá certo? Em significado visual, o deslocamento negativo é sempre quando ele está indo contrário à orientação da minha trajetória. Ó. A trajetória está aumentando para cá, não está? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os números estão aumentando para cá. Sempre que ele caminha no sentido contrário da minha trajetória, ele tem um deslocamento negativo. Beleza? Sempre que ele caminha a favor dos números crescentes, o deslocamento é positivo. Ele pode andar o que for, mas se ele sair e voltar para o mesmo lugar, o deslocamento é zero. Ok? E essas classificações têm nome. Eu vou colocar aqui na lousa para vocês têm que copiar, tá? Toda vez que o deslocamento for positivo, der uma conta positiva, o nome desse movimento é movimento progressivo. Toda vez que o deslocamento for negativo, o nome desse movimento é retrógrado. Retrógrado. Ah, e se for zero? Não tem deslocamento. Então o objeto está entre aspas, né? Ele não está em repouso, mas é considerado um deslocamento de repouso. Tá? É um nome meio ruim, né? Porque o objeto pode ter andado, mas a gente considera deslocamento de repouso. Quer dizer que é como se ele não tivesse andado para o meu estudo. Beleza? Se o objeto tem um deslocamento positivo, progressivo, negativo, retrógrado, e nulo quer dizer que ele partiu e voltou para o mesmo lugar. Não é comum o CESP perguntar o nome dessas coisas, movimento progressivo, movimento retrógrado, mas é bom a gente saber que tem nome, porque às vezes ele usa isso no texto, tá? Ele usa isso nos enunciados, a gente não fica muito perdido. Ele fala, considere que durante um tempo ele manteve um movimento progressivo, considere que depois de tal tempo ele manteve um movimento retrógrado, quer dizer que ele foi ao contrário. Então é bom a gente entender, tá? Espaço percorrido é o espaço efetivo, sem levar em conta se o corpo está a favor ou contra a trajetória, verificando apenas a distância efetivamente percorrida que o corpo percorre quando o movimento em um determinado sistema de referência. Não vou ficar gastando muito com isso, tá, galera? Ó, deslocamento, a linha reta que une o ponto de partida e o ponto de chegada. Espaço percorrido ou trajetória é o caminho real que ele fez. Só isso, tá? Não preciso decorar todo esse texto, não. Só tem que saber o que é a definição aqui. Movimento e repouso. Eu vou passar meio rápido aqui também, porque eu já discuti. Eu já discuti quando eu falei da trajetória, quando eu falei do referencial. Falei, ó, referencial é um ponto que eu uso para avaliar se o objeto está ou não em movimento. Se eu colocar um referencial aqui nesse computador e existe mudança da distância entre nós, então existe movimento. Se não existe mudança da distância, objeto em repouso. Só isso. Então vou ler rapidamente, mas é só isso. Ó, movimento, um corpo está em movimento em relação a um referencial se a sua posição muda com o passar do tempo em relação a R. Repouso, um corpo está em repouso em relação a outro referencial se sua posição não muda com o passar do tempo em relação a ele. Parece bobagem, mas isso é muito importante no estudo da física, principalmente no estudo das colisões. Tá? Por que, Anderson? Na situação real, por que isso é importante? Imagine dois carros andando pra caramba, dois carros lado a lado, a 160 km por hora. Estão rápidos, não estão? Só que um em relação ao outro estão em repouso. Se existir uma colisão lateral entre eles,
O que pode fazer, a gente chama de colisão excêntrica, né? O que pode fazer ocorrer nesse tipo de colisão é apenas uma colisão elástica, eles se espalharem, né? Mas é diferente, por exemplo, de uma colisão lateral de um carro que está a 160 aqui atrás e um carro que está a 60 aqui na frente. O impacto é diferente, não é? Se os dois estiverem com a mesma velocidade, o que vai acontecer é apenas uma elasticidade. Mas não vai existir uma colisão real, né? Uma colisão de quantidade de movimento. Entendeu? A consequência é importante. Principalmente para a galera da PRF aí, que vai auxiliar em perícia de colisões. Então você vai falar que os dois objetos estão em repouso em relação um ao outro. Mesmo que os dois estiverem a 160 km por hora. Trajetória, já falamos, não vou me repetir. Agora sim, olha lá. Velocidade média, tá? Vamos conversar bastante sobre isso, porque é assunto de uma confusão muito grande. Velocidade média não é apenas velocidade e não é apenas velocidade instantânea também. A gente tem que diferenciar três coisas: velocidade, velocidade média e velocidade instantânea. Tá? Vamos já discutir isso, é bem simples, todo mundo vai entender. Velocidade é o quê? A gente sabe, é a rapidez com que um objeto se desloca. Se ele se desloca mais rapidamente, ele é veloz. Se ele se desloca mais lentamente, ele é mais lento. Então, conceito intuitivo, a gente não vai discutir muito isso. Agora, o que é uma velocidade média? O nome já está dizendo, é apenas uma média. Imagine que o objeto vai de Cuiabá a Rondonópolis, um carro. E eu falo que a média da velocidade dele foi de 80 km por hora. Quer dizer que ele andou sempre a 80 km por hora? Não. Certo? Quer dizer que se ele andasse sempre a 80 km por hora, ele fazia a viagem com aquele tempo. Mas, com certeza, ele não fez. Ele manteve apenas uma média. Às vezes ele correu mais, às vezes menos, mas a média, o intervalo médio dele foi 80. Inclusive, presta atenção numa pergunta de prova que já caiu. Concurso para perito, Politec. Eles perguntaram o seguinte: se a velocidade média de um objeto é de 100 km por hora, pelo menos uma vez, pelo menos em um instante de tempo, ele teve a velocidade de 100 km por hora. Verdade ou mentira? Mentira. Talvez ele nunca tenha alcançado a velocidade de 100 km. Perdão, um intervalo de tempo a 100 km por hora. Por quê? Porque talvez ele tenha mantido um intervalo de tempo sempre a 120, tá? Aí depois ele caiu, mas passou, mas estou falando de um intervalo de tempo, não apenas a passagem, tá? Depois ele ficou a 80, depois ele passou a 110, depois ele voltou a 60, mas ele nunca ficou um intervalo a 100. Mas a média entre essas pode alcançar 100. Concordam com o que eu estou dizendo? Sim? Então, cuidado, isso já caiu numa prova, sem fazer conta nenhuma. Apenas uma questão conceitual. Se a velocidade média de um objeto é tal valor, quer dizer que durante um intervalo de tempo ele manteve esse valor? Não necessariamente. Talvez ele nunca tenha mantido esse valor, mas a média da velocidade dele dá ali no meio. Tá? Beleza? Então, velocidade média é uma velocidade fictícia. É uma velocidade que, se eu pegar todo o trajeto que o objeto fez e traçar uma média das velocidades dele, alcança aquele valor. Mas a gente não vai ter acesso a todas as velocidades dele. Então, como que a gente vai fazer essa conta? Assim, ó. A gente vai pegar a distância total que ele percorreu, toda a distância que ele percorreu, e dividir pelo tempo que ele gastou. Só isso. Simples assim, tá? Imagine que vamos fazer uma conta fácil aqui. Daqui a Sinop, essa é fácil, né? Daqui a Sinop é 500 km, mais ou menos. Vamos supor que o cara fez em 5 horas. Beleza? Qual que é a velocidade média? 100 km por hora. Quer dizer que ele sempre esteve a 100 km por hora? Não. Quer dizer que, em média, ele teve a velocidade de 100 km por hora. Tá entendendo? Cuiabá a Sinop, 500 km. Se alguém faz de Cuiabá a Sinop em 5 horas, quer dizer que manteve uma média de velocidade 100 km por hora. Só peguei a distância de 500 e dividi pelo tempo de 5. Distância de 500
dividido por 5, dá 100. 100 km por hora de média de velocidade. Tá? Simples assim. Ah, por que eu tenho que saber a diferença do que é velocidade média para o que é velocidade instantânea? Porque ele pode perguntar. Só como conceito, só como texto, como definição. O que é uma velocidade instantânea? Simples. É a velocidade que o velocímetro do carro está mostrando naquele instante. Então, a velocidade instantânea são as velocidades reais. Eu tiro uma foto do velocímetro do carro no exato momento em que eu estou com o relógio aqui no braço, 5h30 da tarde. Vou lá e tiro uma foto. Aquela é a velocidade instantânea no tempo 5h30. Então, é a velocidade no instante. É a velocidade real que o objeto tem, portanto. A velocidade instantânea seria a velocidade que o corpo possui num determinado instante de tempo, e você já sabe que esse é o instante de tempo, é aquele momento considerado em si só. Só naquele tempo, só vale naquele tempo. Tá? Anderson, tem muita definição conceitual. Essa é a diferença de física para matemática, tá vendo? Na matemática a gente vai ficar fazendo cálculo. Cálculo. Aqui em física a gente tem que saber o que eu estou calculando. Tá? Estou calculando uma velocidade média, estou calculando uma velocidade instantânea, são coisas diferentes. Unidade de velocidade. Qual que é a unidade de velocidade que a gente usa no Brasil? Nos carros, quilômetro por hora, tá? Mas não é a velocidade de todo mundo. Imagine que você pegou um cara que bateu um carro lá em Santa Catarina, agora na época de férias, um argentino que tem um carro em milhas por hora. Né? Você tem que fazer uma conversão de unidade, tá? É de forma muito comum usarem duas velocidades apenas em provas, principalmente em concurso público. Ou vai ser em quilômetro por hora a velocidade, ou vai ser em metro por segundo, tá? Quilômetro por hora ou metro por segundo. Eu não vou gastar tempo, a gente é concurseiro, tem que andar rápido, o edital já está aí. Como que transforma de uma para outra? É assim, ó, você vai ter que decorar. Tá? Para você transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, você vai dividir por 3,6. Por que, Anderson? Decora, mas tem uma explicação. É porque quilômetro por hora, 1 quilômetro é 1000 metros. E 1 hora são 3.600 segundos. 1 hora não são 60 segundos. 1 hora são 60 minutos. Tá? 1 hora são 3.600 segundos. Se você pegar esses 3.600 e dividir por... Tá certinho, fizer a conversão, vai dar 3,6. Então você converte quilômetro por hora para metro por segundo, dividindo por 3,6. Tem que decorar isso aqui, turma. Cai em prova. Vai cair na prova. Tá? Converte dividindo por 3,6. E o contrário, metro por segundo, para transformar para quilômetro por hora, você multiplica por 3,6. É praticamente impossível que tenha uma prova de movimento de conversão, sem conversão de unidade. Na maioria das provas, 99% tem. Transformar quilômetro por hora para metro por segundo. Transformar metro por segundo para quilômetro por hora. Eles vão pedir isso aí. É clássico. Clássico. Sempre cai. Quilômetro por hora para metro por segundo. Divide por 3,6. Metro por segundo para quilômetro por hora. Multiplica por 3,6. Ok, beleza? Estão entendendo ou estão fingindo? Entende um pouco, finge um pouco, né? O importante é manter uma média. Dê entendimento. Bora lá. Ó, exemplos, tá? Eu não vou fazer alguns na mão aqui, só pra gente ver, mas para caso alguém tenha dúvidas matemáticas, podem perguntar, mas é bem simples, tá? Vou fazer essas 4 aí rapidinho, porque pode ter gente, Anderson, com vírgula, dividir com vírgula, multiplicar com vírgula. Gurizada, vocês querem passar nessa prova, não quer? Quem não quiser, pelo amor de Deus, tá gastando tempo à toa, tem que vir para passar. 36 quilômetros por hora, o primeiro lá. Como que eu transformo para metros por segundos? Quilômetro por hora para metro por segundo, eu vou dividir por 3,6, correto? Como que a gente faz essa conta? Só para esclarecimento aqui, ó. Tiro a vírgula e acrescento 0. 360 dividido por 36. É 10. Tá certo?
360 dividido por 36 é 10. Mesma coisa os demais, ó. 72 km por hora. Transformar para metros por segundo. Vou dividir por 3,6. O que eu vou fazer? Tirar a vírgula. Acrescentar quem? O zero. Ah, não lembro como que faz, Anderson. Pega só o 72. Se você procurar um número que chega perto de 72, vai ser 36 vezes quanto? 36 vezes 2. 36 vezes 2 vai dar exatamente 72. E vai sobrar quanto de resto se você subtrair aqui? Esse zero, esquece, não faz nada com ele. Mas esse zero aqui é importante, ó. Ele sobrou, não sobrou? Se ele sobrou ali, ó, no numerador, ele vai para o resultado. Tá certo? Se sobra zero no numerador, ele vai para o resultado. Então, 20 metros por segundos, tá? E assim vai embora, ó. Tá? Vai embora. A multiplicação é mais fácil. Vamos supor que eu queira fazer ao contrário. Eu queira pegar 30 metros por segundo. O cara falou, ah, tem um carro andando a 30 metros por segundo. Será que ele está passando na velocidade limite do radar? Mas o radar não está em metros por segundo. O radar está em quilômetros por hora. Quanto que o radar mede no máximo, sem tomar multa? 80 km por hora. Será que 30 metros por segundo infringe os 80 km por hora? O que eu vou ter que fazer? 30, só que agora, de metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico. Por quanto? 3,6. Eu acho mais fácil ainda. Tá? Faz aqui, ó, sempre do último algarismo. 6 vezes 0 é quanto? 0. 6 vezes 3, 18. Aí já fez o último, agora faz esse. Deixa um espacinho aqui, ó. Eu coloco mais, para não esquecer aqui, ó. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 3, 9. Tá? Esse 0 eu vou descer. 8 mais 0 é o próprio 8. 1 mais 9 é 10. Ah, mas tinha uma vírgula aqui, ó. Conta quantos algarismos tinha para a direita. Um algarismo. Então você vai colocar com um algarismo para a direita. 108,0 é a mesma coisa que 108 km por hora. Quer dizer que o cara vai tomar a multa, né? Se ele passa 30 metros por segundo num radar de 80 km por hora, ele está andando a 108 km por hora, na verdade. Então ele vai ser multado. Estão entendendo o que eu estou falando? Sim. E assim por diante, tá? Esse último aqui eu vou deixar, vocês treinam em casa. 54 km por hora. Para transformar para metros por segundo, é só pegar isso aqui e dividir por 3,6 também. O que eu faço? Tira a vírgula, acrescenta um zero e divide. Facinho? Muito, né? Professor, eu sou ruim de fazer conta. Na hora da prova eu fico nervoso, perco a vírgula. Tem uma calculadorazinha desse tamanhozinho que vende lá no camelô. Compra uma e leva no bolso. Na hora que o fiscal der bobeira, você tira bem rapidinho e faz aqui no canto. Aqui, assim, ó. E guarda. Desde que ninguém veja. Tá, vamos brincar aqui de algumas questões agora, tá? Deixa eu ver quantos minutos eu tenho. Tá bom. Vamos com calma. A gente vai discutir aqui algumas questões bem simples. Eu tenho 10 questões aí para resolver com vocês, tá? O objetivo é fazer essas 10 questões e começar a falar sobre movimento uniforme e movimento uniformemente variado, tá joia? Vai dar certo. Agora vai dar. Um automóvel aproxima-se de um paredão conforme a figura ilustrada a seguir. Acho que todo mundo está enxergando, né? O cara está indo de frente com o muro. Acerca da situação acima, julgue os itens abaixo. Vamos ver. Primeiro item. O automóvel está em movimento em relação ao paredão. Sim ou não? Tá. Por quê? Se o referencial for a parede, o objeto está ficando cada vez mais próximo dela. Então existe variação na distância. Se existe variação na distância, existe movimento.
Então o item 1.1 está certo. 1.2, agora isso aqui que ele quer brincar com vocês, ó. Ah, muito fácil, Anderson. Mas olha lá, ó. E agora? O paredão está em movimento em relação ao automóvel. Certo ou errado? Um monte de gente marca errado e tá certo. Por quê? Não importa quem está andando. O que importa é se existe mudança na distância de um para o outro. Tá mudando a distância do carro para a parede? Tá. Tá mudando a distância da parede para o carro? Tá. Então um está andando em relação ao outro. Tá? Então o paredão está em movimento em relação ao automóvel? Certo? Está também. Tá certo. 1.3. O paredão está em repouso em relação ao solo? Certo? Em relação ao solo, a parede está em repouso, não tem mudança na distância. 1.4. O motorista está em repouso em relação ao automóvel. Até aí, o que vocês acham? Tá certo. O motorista, mesma coisa se tivesse um passageiro. Se eu estivesse dirigindo um carro aqui, um passageiro do lado, o passageiro em relação a mim e vice-versa, repouso para os dois. Porque não existe mudança na distância. Tá? Então, realmente, até aqui está beleza. O motorista está em repouso em relação ao automóvel, certo? Mas em movimento em relação à superfície da Terra, certo? Certo. Porque em relação à superfície da Terra, a cada ponto da Terra, está mudando a distância. Verdade? Então, 1.4, certo. O paredão está em repouso em relação ao automóvel. Errado, né? Já contradiz a 2 lá, ó. O paredão está em movimento em relação ao automóvel e não em repouso em relação a ele. 1.5 errado. Então como que ficou? 1.1. Tem o gabarito no final, não se preocupem, mas 1.1 está certa, 1.2 está certa, 1.3 está certa, 1.4 certa e essa daqui está errada, tá? Facinho? De boa, né? Olha lá, número 2. Um barco da Polícia Federal em movimento retilíneo está seguindo um helicóptero da patrulha 05 da PRF, que voa em altitude constante, sempre na mesma vertical, isso que é importante, ó, sempre na mesma vertical que passa pelo barco, ou seja, o barco está andando aqui, ele vai olhar, o helicóptero sempre vai estar acima, tá? Sempre na mesma vertical, isso, sempre na mesma posição, que passa pelo barco, a fim de dar apoio à operação policial intitulada, que é só injeção de linguiça, tá? Caça ao tesouro perdido. Considere o barco e o helicóptero pontos materiais, ou seja, não importa o tamanho deles. Lembra? Pontos materiais, não importa o tamanho. Julgue os itens abaixo. Vamos ver então. Aí tem uma ilustração, olha lá, ó, um barco, o helicóptero sempre acima, sempre na vertical acima, nunca muda a posição de um em relação ao outro na vertical. Então vamos ver, ó. 2.1. O barco e o helicóptero, em relação a um ponto na superfície da Terra, estão em repouso. E aí? Ó, o referencial não está no barco e no helicóptero, tá vendo? Está sendo em uma superfície lá na Terra. Então imagina que eles estão passando de frente à praia. E eu estou parado aqui olhando. Eu sou o referencial lá na praia. Ó. Eu sou o referencial na Terra. E eu estou olhando. Em relação a mim, o barco e o helicóptero estão parados? Não, eles estão andando. Agora, um em relação ao outro estão parados. Tá? Diferença na referência. Para um observador externo, para um observador aqui fora na Terra, eles estão andando, eles estão em deslocamento, estão em movimento. Agora, se tem um cara lá aqui no barco, está aqui no barco, ele vai olhar o helicóptero sempre acima, para esse cara estar em repouso. Tá vendo? É diferente. Então, errada, né? Errada. 2.2. O helicóptero está em movimento em relação ao barco. Errado. Está em repouso, não é? Porque sempre está na mesma vertical. O helicóptero está em movimento em relação ao barco. Errado. Errado as duas. Tentou te confundir. Pegadinha. De boa? Tranquilos? Dúvidas, angústias? Número 3. Em certo instante, um automóvel
encontra-se no quilômetro 120 da rodovia. Em outras palavras, o espaço do automóvel nesse instante é igual a 120 km. Julgue os itens abaixo. Então, simples de entender. Se eu quisesse fazer uma reta aqui, ó, e colocar apenas uma posição, posso até aproveitar esse mesmo desenho. Eu posso falar que a posição do objeto é essa posição A aqui. E essa posição A marca o quilômetro 120 de uma rodovia. O objeto está bem aqui, tá? 3.1. O automóvel já percorreu 120 km certamente? O que vocês acham? Tem um objeto bem na plaquinha de uma rodovia, passando na plaquinha de uma rodovia. A plaquinha está ali marcando quilômetro 120. Quer dizer que esse objeto já andou certamente 120 km? Lógico que não. Ele pode ter saído de uma cidadezinha aqui atrás, do quilômetro 100. Não é? E aí o ponto de início dele não é o quilômetro 0. Então ele não andou certamente 120 km, não. Ele só está na referência 120. Mas se ele tiver saído aqui da referência 100, de uma cidadezinha aqui do quilômetro 100, ele andou só 20 km. Está errado. 3.2. É simples, não é? Mas na hora da prova, a gente não pode cair na pressão psicológica. Eu fico procurando muita coisa onde não tem, às vezes, sabe? Eu olho a questão e falo, nossa, aqui tem coisa, aqui tem coisa. Eu fico procurando o chifre na cabeça de cavalo. Não pode. A questão é bem objetiva. 3.2. O automóvel está em movimento no referido instante, no sentido da trajetória. Olha só. O que ele está querendo me induzir a pensar? Ó? Aqui é o quilômetro 120, por exemplo, aqui é o quilômetro 130. 130. E assim vai, aqui é o quilômetro 140. Eu sei se o objeto está indo no sentido da trajetória, que seria o sentido crescente, tá? Quando ele fala sentido da trajetória, é sempre o sentido crescente. Será que ele está indo para lá ou para cá? No texto ele falou alguma coisa sobre isso? Vamos até voltar lá, ó. Em um certo instante, o automóvel encontra-se no quilômetro 120 da rodovia. Em outras palavras, o espaço do automóvel nesse instante é igual a 120 quilômetros. Você sabe para onde que ele está indo? Não. Então você não sabe, olha aqui, ó, 3.2. Se ele está indo no... O automóvel está em movimento no referido instante no sentido da trajetória. Eu não sei nem se ele está em movimento, porque o exercício também não falou, ele pode estar parado. Pode ser um posto de gasolina ali no quilômetro 120. E ele está parado ali. Eu não sei nem se ele está indo para lá, nem se ele está indo para cá. Está entendendo? O exercício não fala. Então está errado o 3.2. O automóvel nesse instante está em repouso. Também não sei. Eu só... Questão assertiva, questões assertivas, questões de certo e errado. Eu só posso afirmar o que é categoricamente tirado do texto. Se no texto ele não fala nada se o carro está andando, eu não posso afirmar. Então eu não posso nem falar de cima e também não posso falar de baixo. Porque eu não posso afirmar que ele está em repouso e também não posso afirmar que ele está em movimento. Não está no texto. Tá? Errado a 3.3 também. 3.4. O automóvel encontra-se a 120 quilômetros do quilômetro 0, medidos ao longo da trajetória. Aí sim, ele está a 120 quilômetros do quilômetro 0 daquela rodovia. Tá? Não quer dizer que ele andou 120 quilômetros. Ele está a 120 quilômetros do marco 0. Correto? De boa? Essa está certa. 3.5. A distância do local em que o automóvel está até o quilômetro 0, medido em linha reta, é 120 quilômetros necessariamente. Não. Por quê? E se a trajetória for assim, ó? Aqui é o quilômetro 0. Aqui é o quilômetro 0. E aqui é o quilômetro que ele está, o quilômetro 120. A distância do local em que o automóvel está até o quilômetro 0, medida em linha reta, seria 120 quilômetros? Nem na bala. Olha lá, é diferente, não é? O quilômetro 0 é medido na rodovia. A rodovia, vamos supor, está aqui, ó.
é 120 km, por exemplo, curvilíneo. Existe essa hipótese, não existe? E a distância em linha reta dele até o marco zero seria isso. Então não é a mesma coisa, ok? A trajetória é uma coisa, o deslocamento é outra coisa. Sem usar esses termos, ele fez essa pergunta para você. Ele só não usou os termos trajetória e deslocamento, mas ele está discutindo isso. Então é por isso que eu falei aquela hora, não preciso decorar o que é a trajetória, o que é o deslocamento, preciso saber, entender o que é, tá? Tá claro para todo mundo? Então a 3.5 está errada. Então como ficou o nosso gabarito aqui, ó? 3.1 errada, 3.2 errada, 3.3 errada também, 3.4 certa e 3.5 errada também. O que significa? Qual? 3.2. O automóvel está em movimento no referido instante. Naquele intervalo, é porque o texto ele usou o seguinte, ó, vamos voltar aqui. Em um certo instante, ele começou assim. Quer dizer, ele olhou um tempo, 3 horas da tarde. Ele viu um carro na rodovia. Nesse instante, o automóvel está no quilômetro 120. Mas repare que no texto ele não está falando que o carro está andando. E nem que ele está parado. Ele só fala assim, em um certo instante, um automóvel encontra-se no quilômetro 120 da rodovia. Só isso. Em outras palavras, o espaço do automóvel nesse instante de tempo é igual a 120 km. Tá certo? Mas, conforme eu falei, o quilômetro 120 pode ser um posto de gasolina. E o carro está parado lá. Ou pode ser um trecho onde o carro está andando mesmo. Ele só não fala. Nesse tempo, nesse referido instante, referido do texto, no instante que ele falou, a posição dele é 120, mas não sei nem se está andando, nem se está parado. Porque o texto não fala. Ok? Só por isso. Quando ele fala referido, é porque ele está usando como referência o texto. Belezinha? Dúvidas ou angústias? Então vamos, essa 4 aí, ó. Questãozinha CESP também. Todas as questões assertivas para a gente tentar entender como que a banca brinca com isso, tá? Como que a banca conversa com você nessas questões. Se um veículo trafegando em uma rodovia percorrer 225 km em 2 horas e 15 minutos, então nesse percurso a sua velocidade média será de 100 km por hora. Olha que interessante, agora a gente vai fazer uma conta, né? Lembra que quando eu falei de velocidade média? A velocidade média não é a velocidade real do objeto, é a velocidade que ele tem em média para percorrer uma trajetória, uma distância e tal. Então vamos fazer, agora a gente vai brincar de fazer matemática aqui, tá? Oh, estou procurando um apagador com minha mão. Físico, né? Louco. Esses dias eu fiquei procurando meu celular, usando a lanterna do meu celular. E não tinha bebido. Nesse dia eu não tinha bebido. Então vamos lá, ó. Primeira coisa que a gente vai avaliar, a distância percorrida. Ele deu de graça. A distância percorrida foi de 225 quilômetros. Isso a gente simboliza por delta S, tá? Distância delta S. Lembra a historinha do S, de espaço? Space, espaço percorrido. 225 quilômetros. Agora, o intervalo de tempo que eu vou ter que fazer algumas adaptações, ó. O intervalo de tempo é de 2 horas e 15 minutos. Gente, eu vou ser muito honesto aqui. Quem tem mais habilidade matemática tem um pouco de privilégio nessas questões. Ah, Anderson, não tenho tanto, tenho que revisar algumas coisas. Com a maior humildade do mundo, sabe o que você vai fazer? Você vai baixar lá no Google uma revisãozinha, ou no YouTube uma revisãozinha, multiplicar com vírgula, dividir com vírgula, o básico. Não tem problema, gente. Tem problema você não revisar, tá? Multiplicar, dividir com vírgula, trabalhar com vírgula, trabalhar com frações principalmente. Olha só,
2 horas e 15 minutos, eu tenho que pensar de uma maneira rápida na hora da prova, que esses 15 minutos devem ser transformados em horas, correto? E 15 minutos representa, vou conversar com vocês de diversas maneiras sobre isso. O que ficar mais fácil é melhor. Quanto em fração representa 15 minutos? 1/4, correto? Quanto em número decimal é 1/4? 0,25, tá certo? Então, essas 2 horas e 15 minutos são 2,25 horas. Tá certo? Por que, Anderson? E aonde que estão as pegadinhas por trás disso aqui? Primeira pegadinha que pode acontecer é o cara colocar isso aqui já direto, isso aqui existiria, ó. Ele colocar 2,25 e falar que isso é 2 horas e 25 minutos. Isso aqui é 2 horas e 25 minutos? Não, eu estou acabando de falar que é 2 horas e 15 minutos. Tá? Então, cuidado que quando a unidade está em horas apenas, essa vírgula aqui não é minuto. Não é 2 horas e 25 minutos. É 2,25 horas. Tudo está em horas aí. Como que eu cheguei nesses 15 minutos sendo 0,25 horas? Assim, ó. 15 minutos dividido por 60. Tá certo? Por que dividido por 60, Anderson? Porque 1 hora são 60 minutos. Se eu quero transformar alguma coisa que está em minutos para horas, basta dividir por 60. 15 dividido por 60 vai te dar 0,25, correto? Então, 2 horas e 15 minutos, esses 15 minutos representam 0,25 horas. Então, 2 horas e 15 minutos é 2,25 horas. Ah, mas por que você está fazendo isso? Porque eu quero o resultado como? Quilômetro por hora. Eu não quero quilômetro por minuto, nem por segundo. Eu quero tudo em quilômetro por hora. E aí eu vou fazer a conta da velocidade média, que eu coloquei aí no slide para vocês. Velocidade média é o delta S sobre o delta T. Quanto vale o delta S? Olha lá, o exercício me deu prontinho. 225. Quanto que é o meu delta T? 2,25. Ah, vírgula de novo. Como que faz essa conta? Tira a vírgula. Vou tirar ali só para ficar mais didático para vocês. Tira a vírgula. Vai ficar 225. Ah, mas e aí? Tirou a vírgula? Quantos números tinham para a direita aqui na vírgula? 2. Acrescenta 2 zeros lá em cima. Tudo bem? 3 casas é um ponto. Então é 22.500 dividido por 225. Pergunta. Se fosse só essa parte aqui, ó. Não seria 225 dividido por 225? Quanto que é um número dividido por ele mesmo? 1. Quantos zeros sobraram? Esse é o resultado. 100 km por hora. Tá certo o exercício, o item lá, ó? Nesse percurso, sua velocidade média será de 100 km por hora? Sim. O carro andou 225 km e gastou 2 horas e 15 minutos. Qual foi a velocidade média dele? 100 km por hora. Beleza? Anotem aí. O que pode me travar em algum momento, na hora de resolver um problema igual a esse, é a tão famigerada matemática básica, né? Que se eu trabalhar bem trabalhadinho em casa, se tranca lá no teu cantinho lá. Pega um domingo e faz alguns com vírgula, divisão, multiplicação. Eu garanto para você que em um dia você vai resolver o problema de uma vida. Se você conseguir parar para fazer isso aí. Tem que parar e fazer, treinar. Ah, mas não gosto, Anderson.
Pensa no empréstimo consignado. Você começa a gostar. Licença prêmio. Essas coisas que incentivam a gente. Então o item anterior estava certo, tá, gente? Número 4, questão correta, certo? Número 5. Diante de um posto da PRF, há uma fila de aproximadamente 300 metros de comprimento, ao longo da qual se distribuem de maneira uniforme. Quando ele fala de uniforme, é a mesma distância. 150 veículos, tá? Tudo bonitinho, mesma distância de um para outro, tá uniforme, que aguardam a fiscalização policial. Iniciada a fiscalização, os veículos passam pelo posto durante 2 minutos. Esse tempo vai ser importante aí, tá? 2 minutos passando pelo posto policial, com uma velocidade média de 1 metro por segundo. Então, coisas importantes. O nosso filtro aqui vai funcionar assim. A fila inteira tem 300 metros. Tem 150 veículos distribuídos nessa fila. Tá? Vai passar 2 minutos de carro. Vai abrir o posto, 2 minutos de carro passando. A velocidade que cada carro passa é 1 metro por segundo. Vamos ver o que ele começa a pedir. Isso, velocidade média. 5.1. Os veículos nesse problema são considerados pontos materiais ou corpos extensos? O que vocês acham? Primeira pergunta foi de teoria, não teve nem conta. O que é ponto material? É quando o tamanho do objeto não importa para a solução do problema. Ponto material é quando o tamanho do objeto é desprezado no problema. Tá? O que é corpo extenso? Quando eu tenho que levar em consideração o tamanho do objeto para resolver o problema. Quantos carros tem? 150. Qual que é o tamanho da fila? O tamanho do carro, eu desprezo o tamanho dos 150 carros? Não desprezo. Eu tenho que considerar 150 carros enfileiradinhos, não tem? Para resolver o problema. Então, a primeira pergunta em que ele pergunta se é ponto material ou corpo extenso, se eu tenho que levar em consideração os 150 carros distribuídos nos 300 metros, eu estou considerando o tamanho dos carros. Então, é corpo extenso. Tá? Ponto material seria se o tamanho do objeto não fosse levado em consideração. Então, 5.1, corpo extenso. 5.2. Está respondida a 1, então. Qual é o número de veículos que passam pela fiscalização? E aí? O que vocês acham? Pode errar, a hora de errar é agora. Vai, erra aí. Não tem problema. Quantos? 120? Quem acha que é diferente? Quantos metros tem a fila inteira? De boa, né? Quantos carros tem? Ou quantos carros tem, né? 150 carros. De boa. Quanto que ocupa cada carro? Estou dando um raciocínio para vocês. Como que vocês têm que pensar? Quanto de distância ocupa cada carro? 2 metros. É ou não é? Se tem 150 carros numa fila de 300 metros, cada carro tem que ocupar 2 metros. 2, 4, 6, até cumprir os 300. Só que passaram todos os carros? Passaram 2 minutos de carro, não foi? Então vem aqui comigo. 2 minutos de carros passando pelo posto. Então vocês falaram para mim que cada carro tem 2 metros, ou ocupam 2 metros, na verdade, né? 2 metros por carro. Posso escrever assim? 2 metros por carro. E vai passar carro durante um intervalo de tempo de
2 minutos. Turma, rapidinho. 1 minuto são quantos segundos? 1 minuto são quantos segundos? 1 minuto são 60 segundos. Então 2 minutos são? Tudo bem para vocês? Então 120 segundos de carro passando. Os carros estão passando com uma velocidade de quanto? O exercício falou. Os carros estão passando com um intervalo de 1 metro por segundo, numa velocidade de 1 metro por segundo. Estava no texto. A fórmula que eu usei ali do lado é assim, ó. Velocidade, presta bastante atenção, ó. Delta S sobre delta T. De boa? Qual que é a velocidade? O exercício deu. Isso aqui eu não calculei, o exercício me deu. A velocidade que está passando pelo posto policial é 1 metro por segundo. Qual que é a distância que vai ser percorrida? Essa é a pergunta. Num tempo de 120 segundos. Se eu souber a distância que foi percorrida, eu sei quantos carros tem. Tá? Se eu mandar 120 para lá, tá dividindo, passa multiplicando. Lembra dessa historinha aqui? Tá dividindo de um lado da igualdade, passa para o outro lado da igualdade multiplicando. 120 vezes 1. Então foi percorrida uma distância de 120 metros. Cada carro ocupa 2 metros, não ocupa? Se cada carro ocupa 2 metros, em 120 metros, então nos 2 minutos que o posto policial ficou aberto lá, ficou passando o carro, quantos carros passaram? 60 carros. Concordam? Sim ou não? Velocidade 1, tempo 120, que são os 2 minutos. Passaram 120 metros de carro. Cada carro ocupa 2 metros. Se cada carro ocupa 2 metros, passaram 60 carros. Ok? Qual o número de veículos que passaram pela fiscalização? 60 veículos. Até aí tudo bem? Quem não entendeu pode dar um grito aí, hein? Então tá bom. Agora vamos lá. Agora eu vou forçar a, entre aspas, a cabecinha de vocês. Qual o comprimento da fila que restou para o lado de fora da fiscalização? De graça, né? Qual que é o tamanho da fila inteira? 300 metros. Nos 2 minutos que ficou passando, passou quantos metros? Então, quanto que ficou de fora? O que falta para completar os 300. Se já passou 120, no total de 300, está faltando quanto ainda para fora? 180 metros. Então, a resposta da última dá quanto? Qual o comprimento da fila que ficou para fora? 180 metros. Pode escrever aí. Só que eu vou fazer outra pergunta, que ele não fez. Quantos carros restaram para fora? São 150 carros no total? 60 já passaram. Faltam quantos passar? De 150 no total? 90 carros. Isso. Dá 150 no total. Né? Se passou 120 metros, cada carro é 2 metros. Passaram 60 carros. Restam 90 dos 150 para passar. Ele não perguntou. Só estou extrapolando um pouco mais, tá? Anderson, é desse jeito que cai? É por aí. CESP gosta de texto, turma? Ave Maria, né? Lembra que todo mundo aqui assistiu a aula de lógica? Na aula de lógica eu falei, não lê o texto, né? Aqui tem que ler, tá? Aqui não tem para onde correr, lê o texto. Lógica é uma coisa, física é outra. Uma questão da PRF que já caiu anteriormente, que foi a questão que a gente abriu a aula de hoje. Uma parte dessa questão eu já fiz, só que agora a gente vai matar a questão inteira. Eu falei, ó,
Ao longo de uma estrada A, lembra dessa do relógio atrasado? Aquela primeirinha do relógio atrasado. Ao longo de uma estrada A, retilínea, um carro passa pelo posto policial no quilômetro 223, 9 horas, 30 minutos e 20 segundos, conforme registra o relógio da cabine de vigilância. Ao chegar na cidade B, no quilômetro 379, o relógio marca 10 horas, 20 minutos e 40 segundos. O chefe do policiamento verifica que o relógio está atrasado 3 minutos e 10 segundos, admitindo-se que o veículo, ao passar pelo ponto exato de cada posto, apresenta velocidade dentro dos limites. Quer dizer que, ao passar pelo posto, ele não infringe o limite de velocidade. Tá? Pode-se afirmar com relação à transposição do percurso, ou seja, ao meio do percurso ali, ó, ao intervalo, entre os pontos, sabendo que neste trecho o limite de velocidade é 110 km por hora, a pergunta que ele está fazendo é se o cara passou ou não os 110 km por hora, tá? No meio do trecho. Em cada posto ele não passou, já falou, tá? Mas será que aqui no meio ele correu mais? Tá? Como que eu vou fazer então? Eu vou medir o tempo, a gente já mediu, eu vou só colar do que a gente já fez no começo, tá? Agora eu vou medir o ΔS sobre o ΔT aqui, ó. Vamos lá que vocês vão me ajudar. Quanto que tinha dado a conta do tempo que a gente fez? 53 minutos e meio. Então bora lá. ΔT eu já sei. 53 minutos e meio em minutos, certo? E a distância tem uma brincadeirinha para fazer aí, mas é pouca coisa, ó. O posto A fica no quilômetro 223. E o B no quilômetro 379. É só subtrair um pelo outro, não é? É só fazer o 379 menos 223. Quantos km que dá isso aqui? Dá 156. Isso mesmo? Quilômetros. Qual que é o problema? É que eu tenho um tempo, todo mundo olhando para cá. Eu tenho, quem estiver copiando, eu vou jogar uma praga. Ó. Tô jogando aqui já. Esse tempo aqui tem minutos e essa distância tem quilômetros. E ele quer a resposta como? O limite de velocidade é 110 km por hora. Não tem como comparar, porque está quilômetro e minuto. O que eu tenho que fazer com esse minuto, então? Vai dar muito trabalho para você transformar em horas isso. Porque você vai fazer 53,5 dividido por 60. Vai dar bem quebrado, não vai? Mas você não tem um outro recurso? O que você acha? 156, né? Quilômetro em menos de uma hora, né? Vocês entenderam o pensamento? Eu posso fazer intuitivamente. Eu não preciso fazer a conta em si. Eu posso pensar apenas. O cara não quer a sua resposta em cálculo. Ele quer o seu pensamento. Olha, quanto que ele percorreu de distância? Em menos de uma hora. Ele percorreu 156 em menos de uma hora. Se ele tivesse percorrido mais lento um pouquinho, em uma hora, ou seja, mais lento do que ele foi de verdade, ele teria feito em 156 km por hora. Não é verdade? Ele está mais rápido do que isso. Então ele infringiu o limite de velocidade? Sim. Vou explicar de novo. Ó, o intervalo de tempo que a gente tinha encontrado, 53 minutos e meio. Concorda comigo que 53 minutos e meio é menos do que uma hora, certo? E ele percorreu quanto de distância nesse intervalo de tempo? Você concorda que ele percorreu 156 quilômetros em menos do que uma hora? Então ele foi mais rápido do que 156 quilômetros por hora, não foi? Porque imagine que ele tivesse sido ainda feito em uma hora aqui, ó. Tá? Estou extrapolando até um pouco. Se ele tivesse feito em uma hora, ele teria percorrido 156 quilômetros por hora. E quanto que é o limite? 110.
E ele percorreu em menos de 1 hora ainda, quer dizer que ele foi mais rápido ainda do que 156 por hora. Ele gastou só 53,5. Ele não chegou a gastar 1 hora. Ele foi mais rápido ainda, não foi? Então ele foi mais rápido do que 156 por hora. Concordam comigo ou não? Então com certeza ele infringiu o limite de velocidade, tá? Porque ele está muito mais rápido do que 110 km por hora. Então, por vezes, turma, eu não preciso ficar me preocupando conta. Eu tenho que usar o raciocínio. O cara foi mais rápido, foi mais lento. O que é 110? O que significa 110 km por hora? Significa que em 1 hora ele percorre 110 km. Certo? O que significa 156 km por hora? Significa que em 1 hora ele percorreu 156 quilômetros. Só que no nosso caso ele foi até mais rápido do que isso, porque ele não chegou a completar 1 hora. Correto? Beleza? Não preciso fazer a conta realmente. Só preciso pensar um pouquinho na interpretação. Tá? Então, o número 6 aqui é o... Não, eu tenho uma colinha aqui. Eu posso fazer para vocês verem. O recurso que eu usaria aqui, que eu pensaria, seria converter na realidade todo esses 53 minutos e meio em horas, né? Aí dividiria por 60. Se eu dividisse isso por 60, que eu estava comentando inicialmente, vai me dar um trabalhinho, mas vai dar aproximadamente 0,9 horas, que é razoável, né? 53 minutos e meio é 90% de 1 hora, está bem perto de 1 hora, né? Então, 0,9 horas, 0,9 horas. Aí eu iria dividir, ó, velocidade média seria a distância de 156 dividido por 0,9, tá certo? Aí qual que é o esquema aqui? Tirar a vírgula, dividir por 9, só que acrescentando um 0 lá em cima. Lembra desse recurso? Tira a vírgula, acrescenta um 0 lá. Aí eu tenho uma colinha aqui também. Se vocês fizerem essa divisão, dá próximo de 173,3 quilômetros por hora, tá? Posso fazer assim? Posso, mas tenho certeza absoluta que não é o raciocínio que a banca quer. A banca quer apenas essa interpretação de que está mais rápido do que 150 por hora. Tá? Mas apenas por via das dúvidas está aí a conta. Letra A, B, C, D. Vamos ver. Letra A. Ele trafegou com velocidade média acima do limite de velocidade? Já é a letra A, né? Já é o gabarito. Ó. Trafegou com velocidade média acima do limite de velocidade. Letra B. Trafegou com velocidade sempre abaixo do limite de velocidade. Olha o que ele está fazendo aqui. Em cima, ele usou velocidade média, não usou? E embaixo, ele usou só velocidade. A velocidade real a gente não sabe. Por que eu não sei a velocidade real? Porque seriam as velocidades instantâneas do velocímetro do carro. Ele não deu pra gente isso no exercício. Ele só deu um recurso para eu calcular a média, tá? Velocidade, não tá, na B não está escrito média. Então as velocidades reais eu não sei. Eu só sei a média. Só tenho como recurso calcular a média. O erro da letra B, então, é não ter falado velocidade média. Letra C. Trafegou com velocidade média abaixo? Não, foi acima. Ó. Deu mais do que 110. Trafegou com velocidade, só falou velocidade na D também, ó. Se ele falar só velocidade, eu não tenho como calcular. A velocidade, sem falar média, é instantânea. Eu não sei os valores. Ele não deu. A B está errada. O gabarito já é a A. Tá? Só estou discutindo por que não podem ser as demais. Letra E. Trafegou com aceleração. Aí que eu não sei mesmo. Porque ele não deu recurso de aceleração. Já vale a gente discutir aqui o negócio. Ó. Aceleração e velocidade são conceitos diferentes. Sim. Por que são conceitos diferentes? Qual que é a diferença entre velocidade e aceleração? Questão de pode cair em prova. É por aí, mas tem um termo diferente que eu tenho que usar aí.
quando eu falo no dia a dia, pode relacionar o cotidiano, não tem problema, todo mundo aqui dirige. Acho que todo mundo dirige. Quando você fala aceleração e fala velocidade, você não está falando a mesma coisa. Qual que é a diferença de velocidade para aceleração? Está relacionado. A aceleração, presta atenção no que eu vou falar, ó, é minucioso e importante. A variação da velocidade, ou seja, o tanto que a velocidade muda, é a aceleração. Então presta atenção no seguinte, o carro pode estar andando sem acelerar. Quando que ele anda sem acelerar? Quando ele está sempre com a mesma velocidade. Se um carro está sempre a 60 km por hora, ele tem velocidade. 60 km por hora. Mas não tem aceleração. Por que ele não tem aceleração? Porque a velocidade não muda. E a aceleração é justamente a mudança da velocidade. Então o conceito de aceleração está ligado à velocidade, mas não é ela. Não é a velocidade em si. Tá? Eu só digo que um móvel acelera se o móvel muda de velocidade. Se o objeto não muda de velocidade, ele não possui aceleração. Ele possui velocidade, não possui aceleração. Então o exemplo que eu dei é muito válido, eu posso gravar só ele. Imagine que o carro está andando sempre a 60 km por hora. Ele tem velocidade, a velocidade dele é 60, mas não tem aceleração, porque a aceleração seria a variação da velocidade e não está variando. Correto? Está entendido? Beleza? Então, na letra E, eu não posso falar sobre a aceleração porque ele não me deu as mudanças de velocidade que o objeto tem. Tá? Então, nosso gabarito real dessa questão é letra A. Ok? Beleza? Está quase acabando. Número 7. Um motorista lançou no gráfico abaixo mostrado a distância por ele percorrida medida em quilômetros em função do consumo de combustível. É muito comum isso também em questão. Tá? O consumo, a queima do combustível, medido em litros de seu veículo. Sobre o desempenho médio do veículo, definido por razão de distância percorrida, litro de consumo, julgue o item abaixo. Aí o gráfico que ele me deu foi esse aqui. Ó. Quando der questão de gráfico, o gráfico é o mais importante. Pensa no gráfico, não se apegue tanto ao texto. O gráfico é o mais importante. Então, olha o gráfico que ele me deu. Ó. Aqui ele falou, aqui é distância. E aqui é consumo de combustível em litros. Ó, quando ele andou 600 quilômetros, o consumo estava em 50 litros. 50 litros, não 50 por litro, tá? 50 litros ele tinha consumido. Quando ele andou 1.090 quilômetros, tinha consumido quanto? 120 litros. Tá, vamos ver o que ele quer com essa brincadeira. O desempenho foi melhor nos primeiros 600 quilômetros percorridos. Sim ou não? Fácil, de grátis a questão, gente. Ó, nos primeiros 600 ele gastou quanto de combustível? E andou quanto de distância? Então é só fazer 600 quilômetros percorridos dividido por quanto? 50 litros de... Vamos falar que é gasolina? Sei lá. 50 litros de gasolina. Se eu simplificar esse 0 com 0, fica 60 dividido por 5, não fica? 60 dividido por 5 é 12. Então ele andou 12 quilômetros com cada litro. Beleza? Ah, mas e o restante, Anderson? Como que você comparou? Então vamos lá. Vocês vão me ajudar a pensar. Finalzinho da aula já. Acorda aí, não dorme não. Não desiste. Desistir é para os fracos. Se ele já andou 600 até aqui, daqui para cima ele andou quanto? Esse pedacinho é quanto? Quantos? 490. Para andar 490, ele gastou quanto? Daqui até aqui, 70. Você está vendo que eu tenho que pegar os intervalos? Daqui até aqui ele andou o que falta para chegar no 190. E daqui até aqui ele gastou o que falta para completar o 120. Então ele consumiu naquele trechinho só 70 na realidade, porque já tinha gastado 50 antes. Então agora ele gastou só mais 70. Tá entendendo o que eu estou fazendo?
Se eu simplificar, 49 dividido por 7 dá quanto? 7 km por litro. Aonde que ele foi mais econômico? Aqui, com certeza. Aqui ele andou 12 km de distância com 1 litro de gasolina. E aqui ele andou só 7 com litro. Aonde que ele foi mais econômico? No primeiro trecho. Facinho, demais, né? Entre os quilômetros 600 e 1090 percorridos, o gasto foi de 7 km por litro. Tá certo, acabamos de fazer ali, né? Entre os 600 e o 1090, quer dizer, nesses 400 e pouco aí, foi 7 por litro, tá certo. Foi superior a 9 km por litro no percurso representado pelo quilômetro 1090 mostrado no gráfico. Não foi superior, foi inferior, né? Porque foi 7, tá? Então ele está falando que foi mais do que... Foi superior a 9? Oi. Foi superior a 9 km por litro. Será que eu li errado? Calma aí, vamos ver. Foi superior a 9 km por litro no percurso representado... pelos, né? Pelos 1090 mostrado no gráfico. Aí vamos ter que fazer. Vamos lá. Foi 1090, então, no total de 120. Corta. Quanto que vai dar isso? 908? 9,08. Então deu um pouquinho a mais realmente, né? 9,08 km por litro. Ele falou que foi superior? Foi. Desculpa aí, eu li atropelado essa, tá? 7,3 então está certa. 7,4. No percurso total, a média aritmética dos desempenhos médios mencionados acima, nos itens 1 e 2... Ué, cortei? Total. Tá. No percurso total, é a média aritmética dos desempenhos médios mencionados nos itens 1 e 2. Quer dizer, se eu fizer a média aritmética do 7 com o 12, o que é a média aritmética? Soma e divide entre eles. Tá? No caso, quantos percursos eu tenho? Ele dividiu o percurso em quantos? Em 2, não foi? Só que os dois trechos são iguais? Os dois trechos são diferentes em tamanho, né? Então, se eu pegar, por exemplo, o primeiro trecho que foi 400, o primeiro trecho que foi 600, né? 600. E o segundo que foi 490, quanto que eu uso de comparação em relação um ao outro? Como que eu faço essa média aritmética? Lembra a média de escola? A média de escola é feita como? Somo e divido entre os bimestres, né? Nesse caso, eu somaria e dividiria entre os trechos que eu fiz. No caso, eu criei 2 trechos. Então, no total, eu teria 1090, que eu não vou precisar fazer, porque o exercício já me deu. Só que dividido em quantos trechos? 2 trechos. Se eu fizer essa conta aqui, vai dar 545, né? Essa é uma média que eu estou usando, se eu fizer esses 2 trechos, ponderada. Por que é ponderada? Quando você coloca peso nas coisas, medida nas coisas. Prova de concurso público, por exemplo. Quando a prova de português tem peso 2, tá? Peso 2, o que eu faço? Vezes 2 cada coisa que eu fiz. Então, a média aritmética é só isso aqui, turma. Tá? Vai dar o valor que ele está falando aí? Vai dar o valor de... Quanto que ele falou lá? 9,08, que foi o que ele falou na anterior, né? Com certeza não vai, porque aqui já está dando quanto? Ó? 7, 8, 9, 19, né? Dividido em 2, 9,5. E aqui deu quanto? 9,05. Não dá a média aritmética. Cuidado, para a galera da PF, isso aqui vai entrar no nosso curso, tá? Média aritmética. É só soma e divide entre os trechos. Média ponderada. Seria quando eu levo em consideração a diferença entre as distâncias, tá? Eu pondero as distâncias. Não é o caso. Então, não dá a mesma coisa.
Turma, eu fiz até as 7, né? Ficaram 2 questões, tá? O material vai ser repassado para vocês, esse material aqui, e aí na próxima aula eu confiro essas 2 últimas questões antes da gente começar o conteúdo novo, tá bom? Beleza? Valeu!